Olá, estamos de volta para a nossa aula 7 e este é o vídeo 2. Dando continuidade, portanto, à nossa reflexão, as forças do mal e do pecado afetaram a humanidade e a própria natureza, a própria criação, fazendo com que perdesse a direção e a sua missão na Terra. Assim, temos uma criação em forma de processo, ela é um bem que vem de Deus, e o homem, situado no começo da criação de Deus e sobre ele, pesa a responsabilidade de cuidar dela, da terra, da criação, da obra de Deus. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, versículo 18 e seguintes, que a ardente expectativa da criação aguarda a libertação. E é fundamental observar que existem as dimensões da experiência humana inscritas por Deus na obra da criação. Portanto, novos céus e nova terra são diferentes da realidade do mal. Atentem bem para o que está escrito em Romanos 8, versículo 18 e seguintes. O apóstolo Paulo assim escreveu: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí eu fiz um destaque aqui do que Paulo escreveu aos Romanos, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, no entender do apóstolo Paulo, e ele estava bem certo do que estava escrevendo, pensando, sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, que o tempo presente, o que acontece no tempo presente, no tempo que se desgasta, no tempo que corrói, que mostra de fato e de verdade que somos limitados em tudo. O que acontece no tempo presente nem se compara. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isto é, a presença de Deus revelada em nós, através de nós, com todas as suas configurações, Isto é muito profundo. E aí a ardente expectativa da criação aguarda esta revelação dos filhos de Deus. Porque a própria criação está sujeita a se esvair, mas não voluntariamente. A criação, ela é explorada, manipulada por alguém, aquele que a sujeitou. Mas Paulo diz que há uma esperança, a esperança de que esta própria criação, que é explorada, que é maltratada, será redimida do cativeiro da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então haverá novos céus e nova terra. Diferente essa realidade da natureza do mal, do pecado. E continua o texto bíblico, Romanos 8, que vai do versículo 18 ao 25. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Eu penso que Paulo estava se reportando lá no capítulo 3 de Gênesis. A terra se tornou maldita por causa do homem que pecou, que passou a maltratar a terra, ao quebrar o relacionamento com Deus e quebrar também o relacionamento com o próprio semelhante, e a terra passou a sofrer. E não somente ela, não somente a própria criação, que é um bem que vem de Deus, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, diz Paulo, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência, resiliência, entendimento. Tudo isso já pesa no sentido de se fazer tentativas para a resolução acerca do problema. A teologia ainda não tem respostas para todas as questões que pululam, que permeiam as mentes humanas, que pululam nas mentes das classes sociais, e uma vez que se deixa de refletir sobre os problemas existenciais, certamente haverá uma piora. Isto é, vai piorando cada vez mais se não houver reflexões, se não houver interesse da teologia em refletir sobre esta realidade que nós estamos aqui enfocando na nossa matéria. Uma piora pode se desdobrar se houver uma constância insistente de uma não reflexão séria sobre a realidade humana e a realidade do cosmo, não só da Terra, mas de tudo o que está ao seu redor. Então, é preciso refletir sobre um cosmo integrado salvificamente, onde nesse novo céu e nova terra, ou novos céus e nova terra, você vê, novos céus, e aí se inclui a terra também. Haverá uma harmonia, segundo o que diz a própria Escritura. Haverá uma harmonia e nós esperamos com paciência. Devemos esperar com paciência. Mais pessoas alienadas estarão dentro dos umbrais de comunidades cristãs. Tudo isso, se o olhar estiver fixo no prisma de uma separação daquilo que Deus criou e que salvou por graça e misericórdia.
Há hoje quem professe um cristianismo que tem apenas um interesse estritamente mercantilista, que atende unicamente a pressupostos intensamente pessoais, personalistas e subjetivos, de modo hermético, de modo fechado, com o intuito de impedir alguma derrocada teológica a vozes proféticas que se levantam e a quem esteja se esforçando para construir canais de abertura no sentido de uma comunicação transformadora e que cause mudanças no sentido de se ter uma sociedade mais justa e provida de amor fraterno. Quando se lê o Evangelho, onde sempre Jesus ele chama atenção para o sal da terra, a luz do mundo, ele está se referindo aos cristãos, aos seguidores do próprio Jesus, de anunciar o reino, e o Evangelho tem essa proposta, é a boa nova para as pessoas. É preciso fazer memória, anamneses, que significa não repetir um passado, nem assegurar uma linha de pura continuidade, mas de transformação. De anunciar a boa nova do reino de Deus, que é resgatadora de vida, redimensionadora, trazendo, portanto, a felicidade. Vou finalizar este vídeo agora, é o fim do vídeo 2, e voltaremos no próximo vídeo. Até lá!